Queria convidar aqui Larissa Amorim, coordenadora executiva da Casa Fluminense. A Larissa, a professora Alessandra Maia. Camila Moradia, ativista do Complexo do Alemão. Professora Patrícia. Professora... E Luciano Cerqueira, da Samambaia Filantropias, que é também uma das organizações que viabilizam o Instituto de Geração Democrática, tá bom? Então, vamos dar toda a atenção e consideração aqui também para o Luciano. Quem tiver com aquele projetinho no fundo da gaveta também já pode ali falar com ele depois do projeto, né? E para fazer a moderação, para variar, vamos trazer o nosso eterno Jefferson Barbosa. Aí, só para falar, a gente está aqui com a lapela da câmera que está gravando direto o áudio lá, então só quando for segurar o microfone, tentar não tapar aqui, tá bom? Obrigado, gente. Bom debate. Boa tarde. Bom, a gente atrasou um pouquinho, né? Mais do que o natural, mas esse é um assunto, uma conversa, que ela é muito fundamental para o que a gente está abordando no curso, né? Que é política, mas pensando a partir de uma outra perspectiva. Tem uma perspectiva da participação cidadã, mas tem uma perspectiva principalmente da transformação. Tem uma perspectiva de transformar a política, entender ela como uma ferramenta e entender a política para além das estruturas que estão colocadas, né? Foi muito o que surgiu no primeiro debate, né? Quando a gente olha para a estrutura de poder e a política nisso tudo, né? Como uma ferramenta. Hoje, a gente está com 3 lugares muito distintos que se conectam. E aí eu ia pedir para, nessa primeira rodada, vocês se apresentarem, mas logo em seguida trazer um pouco da perspectiva do lugar que cada um se encontra e como que essa conversa das desigualdades surge para vocês, né? Como que isso se torna algo que merece atenção e que passa a ser trabalhado, seja numa perspectiva de enfrentar um problema específico, e aí eu posso direcionar na hora a pergunta, ou a partir da própria vivência nos territórios, seja a partir desse lugar do estudo, né, de analisar, de pensar soluções, de olhar para um terreno tão grande quanto o estado do Rio de Janeiro, como a Casa Fluminense faz, por exemplo. Enfim, e aí, aproveitando o gancho, começar com Larissa Amorim, coordenadora executiva da Casa. Gente, primeiro, agradecer muito por esse convite. Esse Bernardo foi conversar com a gente lá na casa, já tem, acho que foi no início de, né, quando estavam ainda elaborando, né, a ideia do curso e tal, maio, né, e então é isso, assim, a gente agradece muito por isso, né, por ter, e fico feliz, assim, parabenizar vocês por terem construído, chegado até aqui, conseguido colocar isso de pé, a iniciativa aqui. É isso, né, vendo uns rostos conhecidos aqui, uns rostos comuns, assim, feliz também da galera estar se encontrando. Acho que esses espaços, né, os cursos, eles são muito isso, para além da troca do conhecimento e tal, mas é sempre esse reforço de laços, de redes, né, de trocas. Então, estou curiosa também, assim, animada para ver o que vem, né, também dessas trocas que vocês estão produzindo aqui. E aí é isso, assim, mas para quem não me conhece, tem uma galera aqui que eu não conheço, então é isso, eu sou Larissa Amorim, originalmente eu sou da Penha, zona norte do Rio, eu não sei como é que, sei que tem uma galera de tudo quanto é parte aqui, algumas pessoas eu conheço, outras não, mas é isso, e estou na Casa Fluminense desde 2015, eu comecei como estagiária de comunicação lá, hoje estou na coordenação executiva da casa, que um pouco se dedica a olhar o programa da casa, né, os projetos da casa, como é que a gente implementa uma estratégia, então, de atividades que estão focadas em fazer o debate sobre redução de desigualdades, fortalecendo coletivos, movimentos e organizações populares nas periferias, e, conjunto com essas organizações, fazendo um debate de políticas públicas que aponte caminhos para a gente enfrentar essa realidade. Então, hoje... E é isso, assim, e como eu encontro isso, né, o debate,
Obviamente, o debate da desigualdade ele se materializa de diferentes formas, seja do acesso ao transporte, que eu encontrava problemas para acessar, seja, é isso, né, no debate sobre o acesso à saúde pública e etc. Acho que quando eu encontro a casa, eu fazia produção cultural de rua, assim, eu produzia saraus, eu produzia cineclubes, e que estava muito colocado o debate do direito à cidade também, né? Assim, acho que a galera que veio da rua, né, que produzindo na rua, faz o debate da política pública muito tempo, né? Tá pensando o seu território, tá pensando as relações e trocas. E aí, quando eu conheci a casa, quando eu encontro a casa, eu descobri isso, que tinham várias outras formas que eu podia fazer esse debate, que eu podia fazer essa disputa. E, inclusive, essa escala mudou para mim, né? É isso, tipo, eu também passei a olhar a dinâmica de cidade e de metrópole, porque essa escala não estava colocada para mim antes. E é sobre essa lente assim que a gente enxerga o Rio, a partir da escala metropolitana, foi a partir da casa que, enfim, né, que eu comecei a construir isso, e onde eu estou dedicando também assim boa parte das minhas das minhas disputas também, lutas, mesmo a partir de um lugar institucional, eu continuo fazendo minhas disputas. Então, é um pouco isso, assim, acho que, né, para passar aqui também para a próxima apresentação e depois a gente seguir conversando. É isso, eu trouxe, acho que tem muitas coisas que posso trocar, eu até esqueci aqui de pegar a Agenda Rio, queria mostrar depois ela para vocês, assim. Tem algumas ferramentas aqui que eu queria compartilhar hoje, que eu acho que podem ser importantes para esse debate, assim. Então, é isso, e depois a gente troca mais. Boa tarde a todos. Eu estou usando máscara, gente, porque eu estou com a imunidade baixa. E aí eu estou um pouco rouca e eu vou permanecer com a máscara por esse motivo, tá bom? Eu sou Camila Moradia, né? Sou conhecida como Camila Moradia. Sou cria do Complexo do Alemão. Eu nasci no complexo e moro ainda dentro do Complexo do Alemão. Chego nesse lugar, né, de ativismo muito nova. Os meus pais são líderes de movimentos sociais. Então, as minhas memórias de criança são todas dentro desse lugar. Eu gosto de dizer sempre que eu me lembro da minha mãe junto a outras mulheres. Eu tinha 5 anos, lá no Largo do Bulufa, na grota, dentro do Complexo do Alemão, a minha mãe com outras mulheres fazendo um movimento, porque o leite não chegou, algum leite que chegava, que era auxílio delas, e esse leite não chegou. Então, a partir desse momento, eu falo que eu me torno Camila, que era Camila Santos, conhecida como Camila Moradia. E, para quem não sabe, eu gosto de falar sempre, quando eu estou nesse tipo de debate, que eu tenho um apelido dado carinhosamente pelos meus familiares e por amigos mais próximos, que é Camila Pé na Porta. Esse debate de políticas públicas e desigualdade, para a maioria das mulheres pretas como eu, que poderia muito bem ser a minha mãe sentada aqui, a minha avó e a minha bisavó, e tantas outras mulheres como eu, seriam todas pé na porta. Porque eu estou falando de um lugar de mulheres vulneráveis, né? E num espaço vulnerável. Então, esse lugar, desse lugar da onde eu saio. E aí eu estava, por incrível que pareça, falando ali sobre que, em algum momento, como isso se torna confuso, porque eu saio desse lugar para hoje estar como assessora parlamentar da deputada mais votada da história da LERJ, que é a Renata Souza, para estar fazendo parte do conselhão, né, do Lula, e como conciliar isso, né, e não perder o delay. Para quem não conhece lá de Jacari, ele falou uma coisa para mim no outro dia, que é assim, se colocam vocês ocupando esses espaços todos, achando que vão silenciar vocês, eu fico pensando que eles deveriam ter medo, porque vocês jamais serão silenciados. E aí, no meio desse processo todo, eu sofri um processo de remoção, e aí me tornei Camila Moradia, fazendo luta há 12 anos dentro do Complexo do Alemão, para que fossem construídas unidades habitacionais de 2.300 famílias. Hoje, 935 já estão em andamento. A partir desse processo também, a gente cria o Mulheres em Ação no Alemão, que é um coletivo formado por mulheres, para acolher mulheres chefes de família,
mulheres que são vítimas de violência, mas desse lugar, né? A maior parte das mulheres hoje que o coletivo atende são mulheres que estão cadastradas há mais de 14 anos recebendo auxílio habitacional temporário. E aí, como leva a gente para outros lugares, né? Eu falo que todos os nossos gritos se tornam berros, e a partir do momento que a gente tem o direito à moradia violado, a gente tem todos os outros direitos violados. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos e fiquei 2 anos, por exemplo, sem ter acesso à clínica da família. Eu não conseguia comprovar a residência para que alguma clínica da família pudesse atender a minha família. Então, acho que é um pouquinho da minha apresentação é essa, de quem eu sou. Vamos ver como a gente vai desenrolar isso aí. Acho que não é boa noite ainda, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luciano Cerqueira e eu passei minha infância e minha juventude em Vilar dos Teles. Não sei se vocês lembram, capital do jeans da moda, né? Já não moro mais lá, mas eu gosto de lembrar disso e falar assim. Hoje eu sou coordenador de projetos da Samambaia Filantropias, mas fiquei muito feliz com o convite do Bernardo e do Molon para estar aqui, porque assim que eles procuraram a gente para dar o apoio a esse projeto, eu falei assim, vai ser uma oportunidade um pouco de sair do papel um pouco burocrático que eu faço hoje para voltar a meus tempos de pesquisador, de pessoa mais do movimento. Sou formado em Ciências Sociais, fiz mestrado no UPERJ e doutorado na UERJ em Políticas Públicas. Então, falar de políticas públicas para mim é muito bom. Como é que eu cheguei nesse lugar? Quando eu acabo meu mestrado, eu vou trabalhar no IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, fundado pelo Betinho. E de lá para cá, até 2011, eu trabalhei fazendo avaliação de políticas públicas de várias vertentes, educação, combate à fome, juventude. Lá eu me tornei coordenador de uma campanha que algumas pessoas devem lembrar aqui, pelo menos as um pouquinho mais velhas, que é Onde Você Guarda o Seu Racismo. Eu era coordenador daquela campanha e percorri o Brasil, né? Comecei a falar de racismo ali em 2004. Em 2011, 2013, eu entro na Flaxo e vou integrar um grupo chamado GEA, Grupo de Estudos e Análise da Educação Superior, e a gente começa a fazer uma análise da 12.711. Como é que ela estava sendo implementada em todo o país. E aí, há 3 anos, eu sou coordenador de projetos da Samambaia Filantropias, que é uma instituição que trabalha com dois assuntos muito fixos, mas a gente não fecha as portas para novas oportunidades, novos parceiros. Eu trabalho com liberdade de expressão artística e com reforma tributária, vejam só, né? E aí, mas quando o Molon, por exemplo, procurou a gente, nós falamos, não, é uma oportunidade de ajudar alguém que quer fazer a diferença. Então, a gente tem alguns projetos assim, por exemplo, a gente apoia o Galpão Bela Maré, nós somos apoiadores do Galpão, estou sempre lá no Galpão com o Gilson, com a Isabela, o que a gente acha importante é essa ideia de fazer a cultura nos locais que as pessoas estão. Né? Quando eu vou lá no Galpão Bela Maré, a gente sempre fala assim, isso aqui não tem que ser um espaço de cultura para as pessoas da Maré, tem que ser um espaço de cultura para as pessoas do Rio de Janeiro. Assim como as pessoas da Maré saem para ir ao MAN, que também é uma instituição que a gente financia, a gente quer que as pessoas do MAN saiam e conheçam o Galpão Bela Maré. Tem que circular pela cidade. Então, a gente acaba apoiando algumas organizações, instituições e pessoas que querem fazer a diferença. E a gente acha assim, que essa ideia aqui do Molon foi fundamental, porque nós trabalhamos com uma coisa muito simples. Embora os temas sejam complexos, né, como liberdade de expressão artística e acadêmica, parece uma coisa complexa. Mas, no fundo, o que a gente quer é um Brasil melhor. E um Brasil melhor, sem liberdade de expressão, é impossível. Quando eu falo de reforma tributária, é a mesma coisa. Eu estou falando do governo arrecadar mais dinheiro para mais políticas sociais, para reduzir a desigualdade. No fundo, eu quero um Brasil melhor. Quando eu apoio esse projeto aqui, é isso que eu quero. Né? Um Brasil melhor só se faz com um voto melhor, com um voto mais consciente. Então, assim, por caminhos que parecem bem diferentes, bem difusos, a organização que eu trabalho, ela visa sempre tem sempre a mesma ideia, né? Um Brasil melhor, um Brasil que cresça de forma igual e não desigual. Então, assim, quando eu recebo esse convite, eu fico super feliz, porque eu já tive muito do lado de lá. Eu era o pesquisador
que pedia, né, dinheiro para os projetos. Hoje eu sou o cara que libera recursos para os projetos. E estando numa organização assim, às vezes eu consigo, nem sempre, direcionar para projetos que eu acho mais interessantes. Projetos que eu acho que vão fazer a diferença. Né? E eu, como trabalho com a Maré, como trabalho com uma Bienal de Volta Redonda, eu fico super feliz de financiar, porque é algo diferente, são pessoas diferentes, às vezes os recursos, não sei aqui quem, além delas, é de organizações, sabe que às vezes os recursos ficam presos sempre nas mesmas organizações, né? Então, assim, eu aqui consigo fazer com que a samambaia.org ela consiga direcionar de forma um pouco diferente seus recursos. E isso é muito bom para a gente. Acho que isso pode fazer a diferença e estar trocando com vocês aqui, não como um coordenador de projetos, mas um pesquisador da área de políticas públicas, é muito bom. Tenho certeza que vai agregar muito para mim. Obrigado, Luciano, Camila. E, Larissa, agora acho que é uma oportunidade interessante. Algumas pessoas aqui talvez já conheçam, já tenham ouvido falar da Casa Fluminense, mas no nome já traz uma perspectiva muito incomum para quem é da Baixada, por exemplo, ou até para quem é da Zona Oeste, quem é de São Gonçalo, que é de aglutinar no debate sobre política, não só sobre política, mas, na verdade, no debate sobre soluções, ou no debate social mesmo que é feito na cidade, no Estado, uma região maior, né? Porque vocês têm um foco que é a região metropolitana. Então, tem um esforço, desde o surgimento da Casa Fluminense, de afirmar um pertencimento territorial largo, né? Que são essas cidades todas, mas também encontrar o que esses lugares têm em comum para que essa reivindicação tenha força frente aos governos, frente aos parlamentos e tal. Como sendo esse laboratório de soluções sociais. E vocês fazem coisas parecidas com essas, né? Eu cheguei a participar ali, não como um aluno exemplar, mas da primeira turma da casa, quando era ainda lá no Espaço do ISER, em 2014, do curso de Políticas Públicas, que é excelente. Então, quem passou aqui, está passando por esse curso, é um ótimo lugar para estudar mais, para se aprofundar no futuro. E vocês... Como eu ia perguntar para vocês, estou dando essa volta toda, para trazer essa perspectiva política, geográfica, mas também afetiva, de como que vocês nomeiam as desigualdades, né, a desigualdade, como o resumo fundamental para abordar todas as problemáticas que tocam essa região. Então, é uma pergunta mais ou menos, mas é muito para você falar do trabalho da casa, né, como que ele funciona e o quanto que o mapa pode ser útil para quem quer lidar com essas questões todas que a gente tem tocado no curso, né, e que está nos trabalhos dos participantes e que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa. Não, perfeito. Acho que é isso, assim, a gente entende, né, a gente um pouco, como eu estava falando, né, a gente um pouco organizou, vamos dizer, essa caixa de ferramentas para a gente um pouco lidar com uma estratégia que ela se dá sobre 3 perspectivas. Assim, acho que isso é importante para a gente conseguir alinhar. Então, a gente entendeu que, para a gente enfrentar desigualdades no Rio hoje, é claro que as realidades locais e específicas e tal, elas vão trazer necessidades e soluções distintas, mas quando a gente olha o Rio como um todo, o Rio de forma mais ampla, a gente vai conseguir perceber, e a gente que transita e que se desloca, né, com bastante densidade todos os dias, 2 horas, 3 horas, dependendo do trânsito ou das condições do transporte público, vai perceber que existem problemas comuns, né? E existem problemas não só comuns para essa região metropolitana, mas respostas e soluções que a gente vai precisar produzir nesta escala, né? Ou seja, um problema que talvez a gente ache que a gente solucionou na capital do Rio de Janeiro, mas se a gente não solucionar em Duque de Caxias, ou em Belfor Roxo, ou em São Gonçalo, a gente vai seguir reproduzindo desigualdades e problemas de infraestrutura urbana, problemas sociais, porque existe uma interconexão muito grande entre esses territórios, e é por isso que na casa, aí talvez afetivamente também, a gente disputa uma coisa que a gente chama de identidade metropolitana.
E é um negócio estranho, né? Porque aí é Casa Fluminense, Fluminense é o estado, tem o Campeonato Carioca, né, no Rio de Janeiro, que na verdade, enfim, né, não é só... E é muito louco, porque a gente tem uma... É difícil mesmo, né? As identidades, assim, no Rio, elas são complexas, mas a gente, enfim, entrou nessa raia, entrou nessa disputa, numa ideia de juntar uma galera, de diferentes partes, diferentes intenções, mas que tivesse querendo olhar para essa mesma escala. E aí, eu acho que, talvez para a gente ir assentando um pouco mais, né, do que a gente está, eu vou... E, gente, desculpa, talvez, não sei se vai ficar desconfortável aí. Se qualquer coisa, se a gente virar um pouquinho assim, ó, acho que fica tranquilo, para ninguém ficar com dor no pescoço depois. Mas, assim, depois eu acho que dá para compartilhar com mais... Assim, com um pouco mais de tranquilidade com vocês olharem o PDF, mergulharem nos dados, nos temas, porque eu acho que faz sentido e vale a pena. Conheço uma parte da atuação da galera até aqui, uma outra parte não conheço, mas eu acho que, certamente, aqui agora eu queria mostrar um pouco para vocês... Esse é o mapa da desigualdade. Essa é uma produção, a gente está na 4ª edição desse mapa. E quando a gente construiu e criou a casa, a gente entendeu que a gente precisava criar um processo de reconhecimento dessas desigualdades. Porque para a gente enfrentar elas, a gente primeiro precisa reconhecer e diagnosticar. É muito difícil enfrentar aquilo que a gente não sabe exatamente como é e tal. E a gente enfrenta uma cultura de desinformação muito grande, né, no Rio de Janeiro. Na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente tem uma cultura de pouco compromisso com as bases de dados públicas, né? A gente... isso, para quem vive para além da capital do Rio de Janeiro, beleza, tem o Instituto Pereira Passos, né? Tem a base lá do Data Rio, mas a realidade para dentro, né, para a grande periferia, é bem diferente em termos de produção de dados. Não que esteja tudo perfeito também no Rio de Janeiro, na capital, mas, de fato, é bastante distinto. E quando a gente também vai olhar um pouco também para o perfil, né, dessas bases de dados e como é que a gente, como é que a gente vai falar dessas desigualdades, a gente vai ver que tem não só uma falta de compromisso com transparência, com a exposição desses dados, mas do acesso a esses dados também, que são difíceis, que são feitos para a gente não entender, para a gente não sacar como eles estão organizados, e ainda reproduz muitas violações, violências e invisibilidade sobre nós. Então, assim, de cara, né, a gente já vai entender que esses são dados limitados também que a gente agrega na casa, porque a gente está falando, por exemplo, de uma profunda invisibilidade sobre identidades de gênero e orientação sexual, quando a gente está falando sobre essas bases de dados. A gente está falando de uma profunda invisibilidade quando a gente estiver falando aqui também sobre população indígena, quilombola nessas regiões. A gente ainda tem uma subnotificação e boa parte dessas bases ainda não consideram critérios, cor e raça, enfim, como está colocado para o censo. Então, a gente faz uma dança complexa, louca, durante meses, tentando chegar ao máximo da intersecção que a gente consegue, do cruzamento, mas ainda é limitado. Então, eu queria começar falando isso porque... e aí, como eu estava falando, então, assim, a gente constrói esse mapa, né, que é um dos, vamos dizer assim, um dos grandes trabalhos que a casa construiu ao longo desses 10 anos, a gente fez 10 anos esse ano, e hoje a gente tem, a gente organiza ele um pouco em torno de 4 justiças. E aí, acho que é importante para também seguir respondendo a pergunta do Jeff, que beleza, a gente sempre falou de desigualdades e tal, mas de uns 2, 3 anos para cá, a gente tem buscado materializar um pouco mais o debate de desigualdades a partir de algumas perspectivas, né? Então, a gente precisa colocar mais luz sobre o debate de raça, a gente precisa colocar mais luz sobre o debate de gênero, a gente precisa, claro, que falar sobre desigualdades é fazer um debate econômico, mas quais são as perspectivas que a gente quer trabalhar a partir desse eixo? E também quais são as perspectivas a partir da justiça socioambiental e climática que a gente considera que a gente precisa trabalhar. Então, é isso. Vocês vão, depois que vocês puderem um pouco mergulhar sobre eles, vocês vão perceber que a gente está organizado a partir delas. É isso, a gente acessou para fazer ele, a gente trabalha com acesso a bases de dados públicas, a solicitação de lei de acesso à informação, né? Enfim, um direito nosso, mas que nem sempre a gente consegue obter essa informação a partir dessa lei, e nem sempre os portais de transparência, os lugares para a gente demandar e pedir acesso estão disponíveis.
mas a gente segue cobrando. E tem uma coisa também que é maneira, que acho que vai conectar com vocês, que é os esforços de geração cidadã de dados, que é uma coisa que a gente está se debruçando cada vez mais também, que é, beleza, quando eles não produzem e não fazem os dados que a gente precisa que façam, então nos juntamos com moradores, com participação popular e produzimos nós os dados. A gente ainda quer avançar mais, né, nessa frente, nessa construção. Recentemente a gente fez um seminário sobre geração cidadã de dados, lá na Maré, inclusive, e aí, enfim, né, tem mais pano para manga nessa conversa. Mas para dizer também que para quem depois for... Eu vou só trazer alguns destaques desses dados aqui, mas para quem se interessar em conhecer mais desde depois, ou talvez baixar os dados do seu município ou da região que atua, porque quer entender um pouco mais ou talvez quer conectar com o que está fazendo com isso, a gente construiu uma plataforma para poder compartilhar esses dados abertos. Então, é isso, vocês vão ver, eu vou até lançar aqui, é isso. Quando vocês acessarem o PDF e tal, vocês vão conseguir ver os mapas com as interpretações, mas para quem quer fazer suas próprias análises, seus próprios cruzamentos por município, hoje isso também é possível com a plataforma que a gente criou. E aqui eu acho que eu só destaquei algumas telas para trazer um pouco essa perspectiva, um pouco da onde a gente está fazendo esse debate de desigualdades, né? Então, certamente a gente precisa fazer esse debate a partir da nossa distribuição de renda. Esse mapa, né, enfim, eu não sei se o quão é visível aquelas legendas ali para vocês, para quem está um pouco mais para trás, mas ele basicamente vai mostrar que a gente tem mais da metade da população, nesse mapa hoje da região metropolitana do Rio, que vive com menos de um salário mínimo ou até um salário mínimo, assim, né? E aí, enfim, essa é uma realidade que vocês conhecem, vocês já sabem, mas é sobre como que a gente começa a construir esse debate, esse nosso argumento e fortalecer as disputas que a gente já está fazendo. Então, aqui, esse tipo de visualização, por essas mães, por exemplo, ela é construída a partir da lógica do censo, né, do setor censitário. Uma pesquisa importantíssima para a gente e que a gente lidou com o governo Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu e que a gente teve que batalhar muito para que esse censo acontecesse. Está atrasado, ainda não saiu tudo que tinha que ter saído, mas é isso. Rolou, vai rolar, enfim, né, com muitas questões. E aqui a gente ainda está trabalhando com correção de 2010. Ou seja, esse mapa vai ser muito pior quando a gente conseguir atualizar ele com os novos mapas. Então, vocês já imaginem, né, aonde a gente está. Claro, aqui na PUC está ali naquela região azul, né, que é onde a gente está falando de uma galera que está... E aí, não necessariamente os alunos, eu sei disso, tem diferentes realidades, né, que acessam a PUC, mas assim, sobre a região e o território. Mas quando a gente olha para dentro, a gente vai ver que a realidade é bem diferente, assim, né? Quando a gente vai falar de municípios como Tanguá e Japeri, a gente vai estar falando, isso, né? De desigualdades ainda mais profundas. Voltando aqui, que agora eu estou reparando que o dado da distribuição de população negra não está, também a gente foi trabalhando outros mapas, né? Distribuição de população negra, distribuição de população feminina. E aí a gente vai ver que, obviamente, não é coincidência, nós bem sabemos e sentimos, mas que ele é quase o espelho, né? É isso, né? Exatamente onde está concentrado a renda, é exatamente onde a população branca está concentrada, mais fortemente no Rio de Janeiro, né? Nessa região metropolitana, e onde, quanto mais negro, né, se torna essa região metropolitana, isso, com menos renda, essa população sobrevive. Então, enfim, isso no mapa mais completo vocês vão poder acessar. A gente vai trabalhando no mapa da desigualdade, por exemplo, também, a gente começou a levantar dados sobre inadimplência, assim, né? E óbvio, né? Porque as pessoas não querem pagar as suas dívidas, porque elas simplesmente não podem. Então, aqui também sobre dados altíssimos de inadimplência que a gente tem na região metropolitana. A gente trabalhou também, né? Perspectivas sobre também... Tem vários mapas sobre moradia, e aí conectando muito com Camila, a presença de Camila aqui, sobre como a gente teve também uma política, né, pelo Casa Verde e Amarela, etc., que concentrou esforços no Rio de Janeiro, né, Camila, para construir moradias de acesso que concentravam uma galera muito para a faixa 3 e a faixa 2, né, ou seja, não para a prioridade da habitação social, né, então...
é isso, é muito... A gente tem os mapas depois, como eu posso até te mostrar também, não sei se está aqui, mas que vai mostrando como é que, economicamente, essas desigualdades também foram reforçadas pela... É isso, né? Pela forma desigual como a infraestrutura foi implementada. Esse, por exemplo, é um exemplo de mapa de geração cidadã de dados. Aqui a gente vai visualizar quem está em cinza, quem está rachurado, né, tracejadinho, são os municípios que avançaram com o debate de tarifa zero, né, que é o nosso sonho aqui e que a gente está muito tentando disputar mais esse debate. Mas vocês vão... esse é um outro mapa que a gente vai ver isso, regiões que já estão... que a população, né, já compromete mais de 30% da sua renda com a tarifa do transporte público. E esse mapa aqui a gente constrói conversando com a galera da nossa rede de liderança, que a gente levantou as tarifas nos municípios, porque não existe um site onde você entra na região metropolitana e diz assim, mas quanto custa a tarifa em Queimados, quanto custa a tarifa em Nova Iguaçu? Isso não está disponível, né? Então, essa, por exemplo, é um exemplo de geração de dados, né? A gente levantou essas informações. E aí, aqui tem um outro exemplo, né? Como é que a gente foi percebendo a concentração de... né? A partir de um diálogo com a galera do Fogo Cruzado, a incidência das chacinas e dos tiroteios, né? Na região metropolitana. Esse outro mapa, vale depois vocês também olharem, assim, que é sobre como é que a gente está com uma situação bastante complexa em termos do sistema de assistência social no Rio de Janeiro. Gente, assim, tem uma norma do SUS que diz, assim, que a unidade ela deveria atender até, por unidade, 5.000 famílias, assim. Reparem qual é o quanto que está atendendo por unidade. O Rio de Janeiro está em 23.080 famílias. Nova Iguaçu está também nessa mesma margem. Duque de Caxias, São João de Meriti. As unidades estão atendendo 4 vezes mais do que deveria. Assim. Isso é um cenário pós-pandemia. Né? O mesmo CRAS que a gente vai procurar isso para acessar, quem vai acessar BPC, CAD único, etc. Então, é isso. Assim, a gente está falando de uma realidade muito complexa, que eu sei que vocês conhecem, mas assim, tem um nível do... né, da acesso à informação, do debate que a gente, acho que a gente pode ir cada vez mais trocando, assim. Fala da diferença salarial também nesse mapa, enfim, dados de pessoas negras assassinadas pelo Estado. Esse é um mapa que a gente vem trabalhando desde o início, assim. Tem, inclusive, série histórica que vocês podem acessar comparando. Enfim, e tem vários outros aqui, tipo acesso à internet, isso, mulheres negras vivendo em domicílios não destinados à habitação, ou seja, né, de como que... E aí a gente está falando aqui, né, isso, né, como que a gente precisa de uma política que garanta a moradia segura, né, Camila, que é muito o que está na tua construção e no teu debate também. Enfim, aqui no debate sobre violência de gênero, né, a gente tem um problema também, eu acho que já para a gente passando e tal, e enfim, né, e rodando aqui mais uma coisa, que eu já estou falando demais. Mas, por exemplo, aqui a gente... isso, a gente já vem falando desde o mapa passado, né, que o mapa sobre violência contra a mulher, né, a partir dos dados do dossiê, do ISP, ele não... isso, a gente não consegue ter o acesso, eles não conseguem informar, a gente sabe que esse é uma construção também que está feita a partir de um olhar cisgênero e que como é que a gente trocou uma ideia, né, e acessou, por exemplo, o dossiê da ANTRA, e aí a gente conseguiu tentar fazer aqui um cruzamento, né, para como é que a gente consegue, então, ampliar um pouco mais o nosso debate sobre violência de gênero e entender um pouco mais, assim, isso, né, que política de genocídio mesmo a gente tem hoje implementado sobre mulheres negras, mulheres cis, trans, como é que a gente olha para isso, homens trans também, como é que a gente vai avançando nesse debate, mas temos muito ainda que avançar aqui, certamente a gente precisa cobrar mais por essa produção de dados. Enfim, a gente vai mostrando em climática, por exemplo, dados sobre como é que isso, né? A gente deveria ter a desigualdade sobre a perspectiva de presença de áreas verdes, né? Assim, isso fala sobre a nossa saúde, enfim, a forma como a gente está
a forma como a gente é afetado por essas mudanças, pela emergência climática, a forma como o racismo ambiental está colocado. Aqui a gente vai falar sobre falta de infraestrutura escolar, né? E aí a gente chamou de infraestrutura básica. Aí os números parecem pequenos e tal, tipo 1,6, 2,2, mas a gente está falando de escolas que ainda não têm acesso à água, energia elétrica, esgotamento sanitário e alimentação, assim. Então, enfim, eu acho que é um pouco... Não é água, é isso. Não vai cair se chover muito. Exato. Então, enfim, eu acho que é um pouco a forma como a gente tem debatido e olhado para esse debate de desigualdade, né? Eu vou passar aqui também, porque acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu trouxe umas agendas Rio, que, enfim, eu não tenho tantas aqui, mas qualquer coisa eu posso levar mais para São Gonçalo no sábado, eu vou estar lá também. E ali um pouco a gente constrói, beleza, diagnosticamos, falamos todos esses dados. Enfim, não é simples, mas a gente também tem muita gente que está construindo, junto com a CASE, com uma série de outras organizações, propostas para enfrentar isso. Então, essa é uma outra lente, uma outra forma também da gente encarar. E aí a gente se juntar para debater isso a nível local. É um pouco isso que a gente vai ver juntos agora sábado, em São Gonçalo. Como é que uma galera se juntou no território para pensar uma agenda local de políticas públicas para defender isso nas eleições. Está aqui Juliana do Movimento Caxias, que também tem uma agenda de Caxias, que a gente também apoiou essa construção. E aí, como é que a gente vai construindo isso? Estratégias de sobrevivência e de pressão para fazer essa realidade avançar. Isso, gente. Obrigada. Até gostei dessa coisa assim, essa coisa menos formal, mas talvez a gente só virar para frente para a galera conseguir ver a gente bem e a Kate não sofrer porque ela tá ali, ela organizou o negócio aqui tudo bonitinho para conseguir gravar. Mas você traz um elemento, Larissa, na verdade traz muitos elementos, mas que basicamente mostram como que essas desigualdades estruturam a realidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vai para um lugar muito midiático agora, que é o lugar do Complexo do Alemão. Isso, para mim, era uma coisa muito diferente. Quando, sei lá, 2014, 2015, eu ia no Fórum Rio e falava, um evento importante, debate sobre política pública em São João de Meriti, em Belford Roxo, Nova Iguaçu, em Caxias, ou mesmo, sei lá, Santa Cruz. Isso é muito diferente quando a gente... Porque tem a ver com reivindicar um lugar de sujeito, né, no debate. E também na proposição. E aí, Camila, eu ia te perguntar, ia falar assim, porque o Alemão é uma favela muito conhecida, é mundialmente conhecida, mas, ao mesmo tempo, ainda sofre com problemas muito básicos, né, como esses apresentados aqui. Eu imagino que vários desses dados correspondam à realidade do Complexo do Alemão e como que é ser uma liderança desse lugar, e sendo uma liderança desse lugar, que questões que te mobilizam mais, para além da luta da moradia, que você pode trazer mais elementos também, mas enquanto uma mãe, né, que tem filhos que vivem nesse território, enquanto uma mulher negra que vive nesse território, enquanto uma moradora que tem uma relação afetiva com esse lugar, e enquanto alguém que, tanto individualmente quanto enquanto lugar, né, enquanto bairro, está o tempo todo em visibilidade, né? Sendo vista, mas com tantos problemas, com tantas questões internas do Complexo do Alemão que não foram resolvidas apesar desse tempo todo. Isso é uma coisa simples, aí 5, 10 minutos eu acho que dá para responder. Pois é, eu até anotei aqui, porque para falar assim, o que ela trouxe em dados, eu vou trazer em realidade, porque ela narrou a minha história. E eu coloquei em caixa alta aqui, invisibilidade das mulheres. Então, vou começar a partir daí. Os primeiros dados que a Lari trouxe falou sobre a questão de gênero e raça. Então, assim, eu comecei muito nova. Gente, eu sou ainda completamente invisível. Eu sou completamente invisível. Eu recebo mensagens assim. Entrei em contato... O Complexo do Alemão tem pessoas mega famosas, né? Homens negros. Entrei em contato com fulano e fulano. Eles não podem. Você pode? Só porque eles não podem. Então, quando ela começou a falar, eu falei, cara, eu vou anotar tudo que eu vou falar. Essa é a minha história.
Isso desde muito nova. Assim, o Complexo do Alemão é formado por 13 favelas oficialmente, baseado nos dados de 2010, mas a gente acredita que tem mais de 18 favelas hoje compondo o Complexo do Alemão. Apenas 2 associações de moradores são lideradas por mulheres, para vocês terem uma ideia. E aí, apesar de eu ter 38 anos, esses homens ocupam esses cargos há muitos anos, tem presidentes há 30 anos na Associação de Moradores. E aí surgiu uma menina, assim, para desmerecer a luta, né? Desvalorizar você. Eu sou chamada de garota, de menina, enfim, tem essas questões, e aí, por isso que eu fiz questão de colocar aqui essa questão da invisibilidade das mulheres. Mas o combate às desigualdades, para mim, que estou nesse lugar, perpassa em lutar contra o racismo e contra o machismo, porque eu sou uma mulher e sou uma mulher negra. Então, é daí que eu quero começar a falar. Bom, a gente vive uma realidade de nascer e, como tem um ditado que dizem, trocar o pneu do carro com ele andando. Então, essa é uma das nossas realidades. A Larissa trouxe a questão do programa Casa Verde e Amarela. E aí eu vou trazendo de acordo com o que ela falou ali, por quê? O Complexo do Alemão sofreu um grande impacto com as obras do PAC, tanto PAC 1, PAC 2, e algumas famílias foram removidas também pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas, apesar disso tudo, o Complexo do Alemão, super mega conhecido, midiático, também foi uma das favelas onde foram desviados mais recursos dessas obras. Existe um relatório da CGU que afirma que o Complexo do Alemão, só do Complexo do Alemão, foram desviados 140 milhões de reais. E aí eu vou trazer isso um pouco agora e depois, no final, como que a gente se organiza, né? Por exemplo, eu fui removida, a localidade onde eu morava foi removida em 2011, sendo 500 famílias nessa época. E, antes de mim, foram removidas 100 famílias, só no lugar onde eu morava. Sendo que, na mesma época, foram removidas mais de 2.000 famílias para a construção do teleférico, que hoje, inclusive, está há quase 6 anos parado. Para essa construção, foram removidas quase 2.000 famílias e a gente ainda tem, hoje, 400 famílias sem moradia, que estão desde a época, algumas foram removidas ainda em 2008. E aí a gente passou isso, gente, durante a gestão do governo Lula, Dilma, enfim, todo esse processo. E aí, quando a gente chega no último desgoverno que a gente teve, a gente perdeu, né, o diálogo, e a gente não foi amparado de forma alguma no programa Casa Verde e Amarela, porque não havia diálogo, e não era uma coisa que era feita para pobre, preto e favelado. Então, a gente tinha certeza que, apesar de toda a nossa mobilização, não seríamos contemplados no programa Casa Verde e Amarela. Sobre construir esses dados, né? Uma coisa que eu aprendi com essa luta, e como é importante. Eu não sou graduada, né? Eu tenho muito mal ensino médio, e aí a gente aprende com isso. Assim, a gente teve que chegar em Brasília, tivemos que ir a Brasília, entender que precisávamos ir a Brasília e dizer: se fomos, eu fui removida pelo PAC 2. Fui removida pelo PAC 2, por que até agora não fomos contemplados? E aí a gente se organizou a partir de muitos dados, como o da Casa Fluminense, mas na época não tinha. Todas as pessoas que fizeram parte do PAC, PAC Social, nos abandonaram. Eu não era liderança, vinha só de movimento de se organizar mesmo, saber que, se eu tenho direito, o que eu faço para ter acesso a esses direitos. Me uni com 6 famílias, a princípio, falei, tem alguma coisa errada aqui, o apartamento era para ser entregue em 1 ano, alguma coisa está acontecendo. Enfim, conseguimos nos unir a mais 1.300 famílias, com apoio, né, do MTST, chegamos em Brasília e descobrimos que todas as famílias do Complexo do Alemão já tinham sido contempladas com suas unidades habitacionais. Eu quase morri. Quando eu estava lá, era até o ministro Bruno Araújo, na época. Ele falou, não, todo mundo do Alemão já recebeu. E, a partir dali, então, que foi em setembro de 2016, eu falei, bom, a gente agora realmente vamos começar do zero. Porque não tem programa, a gente não podia ser alocado em nenhum programa habitacional, porque não tinha famílias para serem contempladas. E, a partir daí, a gente se reorganizou. Eu, que nunca estudei, me enfiei, fui bater de porta em porta para ver quem era a família,
como era composta essa família, de onde saiu essa família, para saber isso que eu sei hoje, que eram 300 famílias ainda para a construção do teleférico, mais a minha comunidade que tinha sido removida para alargamento de rua, mais tantas famílias que tinha havido deslizamento na época, aí fui me informar sobre o racismo ambiental, enfim, estudar todas essas questões para ver como enquadrar cada família. Então, assim, até para a gente saber falar, chegar nesses espaços, o que vocês querem. Eles não deixam a gente contar as nossas histórias. Você tem que chegar lá muito programado. Né? E, recentemente, eu estive com o ministro Jader e ele falou, com todo respeito, você pode me dizer qual a faculdade que você cursa? E aí eu respondi ele imediatamente, assim, eu estudei na Escola da Vida. Estou terminando de me graduar. Eu espero que depois que eu conquistar a minha casa, a gente avance com isso. E a gente passou por esse processo do Casa Verde e Amarela e agora, recentemente, a gente conseguiu, né, que talvez um dos terrenos que a gente guardou seja contemplado com Minha Casa Minha Vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, antes disso, tem toda formação de dados. Eu aprendi que eu tinha que manter o Camila Moradia, mas que eu também deveria continuar sendo Camila Pé na Porta. E aí a gente sentou para negociar com o governador Cláudio Castro, e ele afirmou que ia reformar o teleférico, e aí eu disse para ele, vai reformar o teleférico, mas tem que construir nossas casas, que é um dever do governo do Rio de Janeiro. E ele falou que ia dar início nisso, tudo junto. E aí ele foi lá no Complexo do Alemão para anunciar que o teleférico, 17 milhões para iniciar a reforma do teleférico, e que essa reforma custaria 175 milhões. A construção do teleférico custou 200 milhões, ou seja, ele ia construir outro teleférico dentro do Alemão e as nossas unidades habitacionais não seriam construídas. Eu queria entregar um documento a ele dizendo, olha, as famílias estão todas aqui, o senhor fez uma promessa, e isso não rolou. Eles não deixaram esconder o documento, enfim. E aí eu já, no auge da minha indignação, achei o documento, pulei por cima da reportagem, ele falou que estava lá no Complexo do Alemão para dar voz, e nesse momento eu falei, agora ele vai me dar voz, então. E aí eu falei para ele, nós estamos aqui, a promessa foi essa, já que o senhor vai dar voz, então o senhor vai dar voz. No mesmo dia, ele lançou no Diário Oficial Extra, né, fez um diário lá extra, para iniciar, e hoje a gente tem no Complexo do Alemão 935 unidades habitacionais sendo construídas por esse motivo. Assim, eu acho lindo, maravilhoso, isso tudo aqui. Mas a nossa luta é isso. As desigualdades não são vencidas com discurso. Elas não são vencidas na teoria. É tudo muito lindo, tudo maravilhoso. A gente chega, sim, em determinados locais, falando lindo e maravilhoso, mas a gente também chega nesses locais com o pé na porta. Então, o que eu aprendi, assim, é que a gente precisava se organizar, a gente conseguiu reorganizar a luta do movimento de moradia da prefeitura. Agora a gente conseguiu construir um plano popular para o Complexo do Alemão, incluímos a habitação, tudo organizado, tudo lindo, mas o discurso não funciona nada. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu sempre gosto de trazer que, se a gente não fizer a luta, não acontece. Principalmente pessoas como eu, que não têm político de estimação e não têm padrinho político, que é o caso da maior parte das famílias que estão lá. E se a gente se coloca no lugar de fazer luta legítima pelo povo, aí que as coisas ficam mais difíceis e que tem que ser, sim, com o pé na porta. Então, essa estratégia é muito importante, porque quando a gente chega, eles realmente perguntam, são quantas famílias? É o quê? O que está acontecendo? Ou já vem com um plano pronto. Por exemplo, eu cheguei esse ano no Ministério, o cara falou assim, a gente tem isso aqui para o Complexo do Alemão. Isso não serve. Isso não serve. Eu trouxe o que serve. É isso aqui que a gente quer. Não vou nem entrar no mérito. Alguém tentou conversar, eu falei, olha, isso aqui eu sei que é assim, 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 assim. Eles me olharam, eu já sei, não serve. A gente quer isso aqui. E aí, na hora de falar que eu quero isso aqui, tem que ser com o pé na porta. Porque senão eles vão oferecer aquilo que eles querem. Então, assim, eu aprendi muito
com essa questão de dados. Tudo que Lari traz aqui foi assim, a minha vida inteirinha, fazendo o movimento. De se organizar, a organização é válida, a produção de dados é extremamente importante, porque aí sim, você quer quantas casas? 2.300. Como que você quer? Não pode ser desse jeito, porque já construíram desse jeito, deu infiltração, fizeram dessa forma, enfim. Esse é o processo. E aí a gente continua na luta, porque agora a gente descobriu que é com luta que a gente conquista as coisas. E a gente vem ajudando outros locais também a se organizarem. E o que eu me vejo nesse lugar assim, todo dia eu falo, gente, acabou. Eu não tenho casa, né? Eu fui removida, pretendo ganhar agora. Quando entregar minha casa, acabou, mas todo dia aparece outra questão, assim, porque não é só a moradia, né? Não é só a habitação. No meio dessa avalanche toda, descobri o quanto de mulheres tinham seus direitos violados, o quanto de mulheres sofriam abuso. E aí descobri, por exemplo, eu participei de um encontro com uma subsecretária e ela falou assim, a gente não produz políticas públicas para mulheres do Alemão porque não tem demanda. Sabe? E aí parar e pensar, eu queria parar, mas agora eu tenho que produzir dados para que essa mulher que está como subsecretária, eu chegar nela e falar assim, se o problema era dados, toma aqui. Porque eu estou lá na ponta atendendo o que você deveria estar atendendo. Então, é isso, assim, nesse lugar de fazer luta, produzindo dados, sendo muito complemento do que vocês fazem, né? Vocês produzem e a gente vai lá e fala, porque é isso, né? Negociação política o tempo todo. E Camila, assim, acho que tem esse lugar da luta pela moradia, tem esse lugar do Alemão, mas a realidade é que você é uma figura, né, é uma voz das periferias nacionalmente, né? Não à toa você está nos espaços todos que você ocupa pela sua percepção. Então, acho que o ministro da cidade perguntar qual a sua faculdade, talvez tenha um olhar do preconceito, mas tenha um olhar também de reconhecer. Essa menina só pode ter vindo da USP, de Harvard, não sei, porque ela tem uma contribuição muito relevante para ser colocada aqui, mas que também tem um saber próprio dessa sua trajetória que você está trazendo aqui. E o quanto que o diploma ele é importante para quem queira ter, mas que ele não nos forma totalmente cidadãos, né? Não é ele que traz todo o nosso conhecimento. Enfim, é importante você trazer essa questão, porque quando vê essa coisa das UPPs, toda essa maquiagem, não só no Alemão, mas em outras favelas, na Rocinha, enfim, em várias, isso foi muito atacando numa perspectiva de maquiagem, né, para fora. Então, os problemas da raiz não estavam sendo encarados, né? Mas voltando a essa coisa do diploma e da formação, o Luciano ele tem um trabalho no mestrado, no doutorado, muito voltado para olhar para a política de cotas. E a política de cotas, eu em ano passado, participei da construção de uma campanha de celebração da lei de cotas que trazia alguns dados, né? O período da abolição, o período da escravidão. E aí, quando a gente olha para as políticas que mais fizeram uma transformação significativa, a lei de cotas é a coisa mais importante que a gente teve desde então. E aí eu explico por quê. Se vocês pegarem aquela música do Racionais MCs, capítulo 4, versículo 3, ele elenca uma série de dados. A cada pessoa morta pela polícia, tantas são negras. A cada pessoa que mora na periferia, tantas já foram abordadas por um policial várias vezes. Elenca vários dados. Nas universidades brasileiras, apenas 2%, se eu não me engano, eram pessoas negras. Isso nos anos 90. Vem a política de cotas, vem o movimento negro, vem o governo Lula, né, e o governo Dilma, e essa política ela se torna universal, se torna nacional. E aí, no ano passado, no ano retrasado, nos últimos anos, isso vem se transformando para a gente passar a ser quase que maioria. Ainda tem os fraudadores, ainda tem muito que se melhorar, mas a gente tem uma transformação que não necessariamente é uma garantia de uma renda superior, e aí depois vocês podem cruzar isso com o mapa da casa, mas que te dá um acesso à cidadania que é inegável
e que é um espaço que ainda precisa ser muito transformado. E aí eu vou passar para o Luciano, que pesquisa, que trabalha com esse tema há um bom tempo e que acompanhou toda essa implementação dessas políticas, trazer o quanto que é importante que políticas como essa não parem no tempo, mas que sejam desenvolvidas, e o que é que você percebe desse campo das ações afirmativas que se conecta com esse enfrentamento de políticas, enfrentamento das desigualdades que a gente está falando aqui, estruturais, e que, se a gente for olhar, como elas bem disseram, afeta principalmente pessoas negras, mulheres negras, jovens negros, enfim. Primeiro, eu queria fazer até uma observação para a Larissa. Eu tive numa reunião no INEP, para a gente discutir, a gente estava discutindo cotas, aí chamaram a gente lá em 2017, o presidente do INEP, a gente falou, olha, coisa simples, você tem que colocar no formulário do aluno cor ou raça. Não tem como. Um item, abrir um item no formulário do cara quando vai se inscrever. Isso para eles era um inferno. Então, assim, a falta de informação é uma coisa complicadíssima, faz muita diferença. Eu queria dizer que eu tenho uma história aqui com a PUC, engraçado, eu estava lembrando agora. Como eu morei em Vila dos Teles, eu estudei 2 anos em São João de Meriti, no Colégio Fluminense, onde tinha o primeiro pré-vestibular que trazia alunos para a PUC. A PUC ela é uma percussora na questão racial. E por mais que a gente possa ter questões com a PUC, e eu digo que eu tenho, mas é que a gente nunca todo mundo é totalmente mal, nunca todo mundo é totalmente bom. Então a PUC tem suas questões, mas a PUC é percussora nisso, de fazer uma política de ações afirmativas. De 2013 para cá, eu comecei a ver como a 12.711 estava sendo implementada nas universidades federais. E aí eu vou contar a história desse projeto rapidinho para vocês entenderem isso. E aí, então, a gente começou a fazer fóruns de ações afirmativas em estados. Aí falou assim, um professor do Amazonas chamou a gente e falou, Luciano, vem aqui para a gente discutir com o professor, com o gestor, com o aluno, como é que está sendo implementada a 12.711 e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu fiz isso em 10 estados com outro professor. E chegava, geralmente era uma faculdade de assistência social, era uma faculdade de ciências sociais, de direito, chamava a gente. E eu, curiosamente, comecei a percorrer as universidades procurando aquelas fotos que muitas têm. E você não via negros nas fotos. Era impressionante. Você não via negro nas fotos. Quando eu ia para a Universidade de Direito, então, eu ficava assim, vem cá, eu estou no Tocantins mesmo ou estou na Suécia? Sabe, eu estou no Maranhão ou estou na Suécia? E aí eu vi histórias, uma das que eu mais gosto, tem 2, na verdade, que traz um pouco do que a lei de ação afirmativa faz. Eu estava no Maranhão e aí um rapaz pediu a palavra. E ele, não entendi bem algumas coisas, mas ele falou assim, eu fui visitar minha mãe mora na Quebrada, cheguei lá, vi que domingo a gente se reúne em tal lugar e não tinha ninguém. Aí ele falou, morreu todo mundo. O pensamento dele foi esse, não foi eu falando. Ele falou assim, mataram meus amigos, tem gente presa, não tem ninguém jogando bola. Não tem... Ele começou a pensar o pior, porque muito tempo que ele não ia lá. Aí, chegando no bar, ele encontrou um amigo e falou, cara, cadê todo mundo? Aí o cara, não sabe não? Hoje é dia de Enem. Todo mundo fazendo o Enem para mudar de vida. A educação, ela é transformadora. Ela não é o único caminho. Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, mas se entrar na universidade, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Eu vou trazer aqui alguns detalhes porque não está tudo resolvido. Mas ela é transformadora e ela tem essa capacidade. Eu fiquei, caramba, que legal. Que legal que o Enem foi capaz disso, de abrir um novo horizonte para as pessoas que não imaginavam fazer a universidade. Isso é sensacional. E uma senhora de 70 anos, eu acho até que ela saiu no jornal outro dia, 70, 72 anos, em Santa Catarina, ela falando, olha, cheguei na universidade tarde, ela era mãe de santo também, cheguei na universidade tarde, e o engraçado é que quando eu chego aqui, tudo que eu sei é posto de lado. A universidade, ela quer que você parta do zero. Tudo que você traz, tudo que a Camila pode trazer para a universidade, ela chegando à universidade, infelizmente, pouca coisa vai ser aproveitada de uma trajetória sensacional.
Que o professor, mas não, isso não está no texto. Não é? É sim, isso não está no texto. Mas como assim isso não está no texto? Mas é tão enriquecedor quanto um texto de Bourdieu, um texto de Marx, um texto de qualquer filosofia que você imaginar. Mas, sim, aí isso não é limitado, mas tem incomodado muitos alunos negros que entram um pouco mais tarde na universidade com uma história. Eles entram com uma história. Você tem muitos garotos entrando na universidade com 17 anos de idade. Tudo bem, mas você tem muita gente agora entrando com 30, 32, que só pode entrar agora, com filho já grande, né, com um pouquinho mais estabilizado, que agora pode fazer universidade. E aí, o que você faz com essa história? Nada. Então, assim, eu fui vendo isso pelo Brasil. Né? Fui vendo isso e você vê como a lei de cotas ela transformou. Que nós éramos 20 e poucos por cento, hoje nós somos 51% das universidades. 51%. Não é pouca coisa. Eu sou pesquisador associado da Flaxo Brasil e ela ficava na UERJ, não é mais. Agora eu sou de outro grupo lá, Laboratório de Políticas Públicas, professor Emissada, professor Gaudêncio. E vira e mexe eu vou ao UERJ. E é um prazer, é uma satisfação quando eu descia 6 horas, que eu chegava no hall do elevador ali, uma galera, assim, muita gente negra. Aí pegando a UERJ, falando, que legal da UERJ, né? Todo mundo é gente negra. Mas você vai ver, o bandejão da UERJ é recente. Por que o bandejão da UERJ é recente? Porque quem fazia o UERJ não precisava comer no bandejão. Então, assim, a educação, as universidades, elas começaram também a se adequar tardiamente a esse novo público. Né? E eu vi muitas coisas legais, muitas coisas boas, mas também vi muitas coisas ruins, e eu quero trazer rapidinho aqui algumas delas. Essa é a primeira. Falta acolhimento. Falta acolhimento por parte da instituição. Eu vi um garoto lá em Brasília que desistiu da universidade falando com a gente. Porque ele chegou na UNB e não tinha ninguém para receber, um garoto quilombola. Ele nem sabia, tadinho, qual dia ele tinha que chegar. Sabe? Ele passou para a universidade. Ué, passei para a UNB, foi para a UNB. Pô, não era aquele dia, não tinha ninguém para receber, ninguém para explicar. Então, assim, as instituições precisam criar mecanismos de acolhimento, porque muita gente que está ali não vai se sentir parte durante muito tempo. Talvez passe pela universidade e não se sinta parte daquele espaço. Você precisa ter acolhimento. Isso é fato. E não é só o menino quilombola, é o indígena, é o garoto dali de Belfor Roxo, é o garoto de Tanguá. Ele acha que a universidade não foi feita para ele. Quando ele acessa a universidade, ele precisa de um mecanismo que o faça sentir bem. Falta esse acolhimento. Falta a preparação dos profissionais para receber esses jovens. Porque, como você falou, eu fiz uma pesquisa para o PAC e uma das grandes questões era, olha, o pessoal de comunidade falava, olha, comunidade, como é que a gente chama, né? Bom, eu quero pagar a conta de luz, mas não existe. A Light não vai lá. O cara fala assim, olha, o meu eletrodoméstico é deixado na associação. Eu vou lá e pego. Por quê? Porque o cara não tem endereço. E aí o jovem chega na universidade e o cara fala, cadê teu comprovante de residência? Chega para um garoto quilombola e fala, cadê teu comprovante de luz? Ah, não está aqui. Traz amanhã. Não é assim que funciona para esses jovens. Não é assim. Então, falta um preparo desses profissionais, que quem tem que preparar é a universidade, para receber essa diversidade. Falta uma punição mais severa aos casos de racismo. E não são poucos. Não são poucos. Eu ouvi em mais de um estado o seguinte, grupos de WhatsApp que cotista não participa. Grupos de WhatsApp da sala. Existe um grupo com cotista, um grupo sem cotista. Na hora de fazer trabalho em grupo, não querem fazer com o cotista. Professores, né, que menosprezam os alunos cotistas. Isso eu estou falando do Rio Grande do Sul, mas estou falando do Maranhão, estou falando do Tocantins, eu tive em Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, tudo. Então, fui vendo esses casos. Né, Outro é material. No Rio Grande do Sul, o professor me contou o seguinte, conseguiu, isso é um problema que eu vou citar também, que tivessem mais cotistas de medicina. Só que em medicina tem um livro, que acho que o nome é Compêndio, que ele custava, eu falei com ele em 2015, R$5.000. 5 mil um livro. 5 mil. Tinha um na biblioteca. Por quê? Porque quem passava para a medicina lá não precisava consultar. Aí quando você coloca os cotistas,
Esses caras vão consultar. Aí ele teve que brigar para comprar mais livros. Então, assim, a universidade tem que se preparar. Né? Acho que tinha mais um fato que eu queria colocar para vocês. E é claro, as políticas de permanência. E esse foi um fato que eu acho que muita gente botou esperança nas políticas de permanência falharem para dizer, tá vendo? Ele entrou e não deu certo. Mas você bota um garoto e uma garota na universidade e você não ajuda no transporte, na alimentação. Estou falando, no caso da UERJ, por exemplo, né, que não tinha bandejão. Hoje a UERJ tem vários incentivos para os estudantes, mas não tinha um bandejão. Aí você não dá um auxílio para o cara tirar uma xerox, você não podia acumular bolsa. Eu não passei por ações afirmativas na minha época, mas eu tinha uma bolsa, eu morava em Vila dos Teles ainda, quando eu fiz faculdade, né? Eu saí de Vila dos Teles para Niterói, que é onde eu moro hoje, e não podia acumular bolsa. Mas só que aquela bolsa ali, cara, não dava, R$400. Passar Vila dos Teles, Niterói, mais xerox, mais não sei o quê, não dá. E isso muda porque você poder acumular bolsa, você pode se dedicar mais aos estudos e você passa o dia na universidade. E isso é fundamental, você viver a universidade. É muito diferente você entrar e sair. Acho que hoje eu tenho minha vida acadêmica construída porque eu consegui em algum momento, aí graças à minha mãe, né, que me ajudou muito, e eu tinha uma bolsa, a viver a universidade. Foi lá que uma amiga me chamou para ter uma bolsa na FGV, e aí eu comecei toda a minha carreira acadêmica, porque eu estava na universidade, ela me viu lá. Então é fundamental isso para a gente. Então, assim, a lei de cotas, ela tem o poder de transformar, né, muitas pessoas que hoje acessam, que podem melhorar o seu nível de renda, não é que vão, porque ter emprego bom não é só educação, é rede de relacionamento. Você precisa fazer rede. Naquele momento lá, em 97, eu estava construindo uma rede, mas se eu não estivesse lá, eu não construía. Tinha isso, então é rede. Você pode aumentar a sua renda, mas sem educação fica mais difícil você aumentar a sua renda. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a lei de cotas hoje faz é criar exemplos, né, nas comunidades, nos locais onde a educação superior não é comum. Pode ser comum na minha casa hoje é comum. Assim, na minha casa que eu falo, eu tenho nível superior, a mãe do meu filho tem nível superior, ele olha, para ele é uma coisa natural. Né? Tem nível superior. Quantas famílias não são assim? Eu venho de uma família que não é assim. Ninguém na minha casa tinha. Hoje o meu filho vai ter. Então, a lei de cotas, ela cria essa expectativa no jovem da mudança. E isso é muito bom. Isso é sensacional, você trazer esperança para aquele garoto. Porque acabar o ensino médio, estava ótimo, né? E eu lembro disso que eu pensava assim. Porque olha que pensamento legal, tinha um cara na minha rua, que ele era mecânico, a filha dele era a minha paixão de infância, né, 12 anos de idade, meu sonho era ser mecânico, para trabalhar com ele e para me aproximar dela. Olha, legal, nada demais quando ser mecânico, mas eu nunca pensei em fazer universidade. Uma pessoa que me abriu assim, então assim, eu não tinha exemplos próximos. Hoje, nossos jovens de comunidades e periferias já têm mais exemplos próximos, graças à lei de cotas, tanto federal quanto estadual. Então, a educação ela é fundamental, mas ela sozinha não vai fazer tudo, né? E a Camila está super certa. Dados são fundamentais. Para isso, para ter certos dados, eu acho que nós vamos precisar de ter mais pessoas negras na universidade que se preocupem com esses dados, que produzam esses dados. Porque um pessoal das políticas públicas lá, que hoje chegam muito cedo nesses locais de comando, porque você vê, hoje um juiz, sei lá, pode ser juiz com 25, 27 anos de idade. O que o cara viveu para julgar alguém? Nada. Né? Não viveu nada, não tem experiência. Mas está lá, está num posto de comando. Quando as pessoas negras chegarem também nesses postos de comando, e aí, infelizmente, né, tem que ser pela universidade, ou felizmente, a gente vai ter uma produção de conhecimento diferente. É isso que a gente precisa também, uma produção de conhecimento diferente. Esse mapa é sensacional. É uma produção de conhecimento diferenciado.
Mas essa produção de conhecimento diferente só vai ser feita se pessoas diferentes estiverem lá. Né? Não tem como. Não tem como. Então, assim, é bom a gente discutir. Eu acho que aqui está meio complementar, né? Assim, eu estou de um lado que eu posso financiar as pesquisas diferentes, você faz e você está usando os dados para meter o pé na porta. Isso é importante. Chique demais. É isso mesmo. Bom, estamos com pouco tempo. E agora vamos abrir para 2, 3 perguntinhas. 4, talvez. Vamos fazer tudo em bloco. Venham aqui na frente para poder aparecer bonitos ali no vídeo. Perguntem. Não deem muita volta, por favor, para poder todo mundo responder e conseguir também fazer as considerações finais, né? Vou falar rapidinho, porque a primeira questão que eu queria falar é que eu queria falar para a Camila que eu estou muito impactada, assim, porque eu estou solidária à sua saúde, que a gente vê que ela está aqui em nome da causa, porque a voz dela chega a estar... Né? Mas, ao mesmo tempo, Camila, eu diria como pesquisadora que as melhores pesquisas que a gente hoje tem, elas dependem de pessoas que consigam fazer isso que você descreveu. Porque para a gente conseguir chegar no campo, né, no lugar, e você tem o teu pertencimento, daí até eu gostaria muito de ouvir, assim, porque eu imagino as dificuldades de conseguir fazer esse mapeamento, assim, de quem é, né, como não é simples. Então, pela forma como a gente escuta você falar, a gente já percebe a sua desenvoltura, que é tua, que é teu, que é do teu processo e que, caso você queira e algum dia consiga a sua moradia e possa desenvolver isso, eu tenho certeza que você terá muito sucesso, né, nesse caminho, mas, enfim, seu caminho você quem faz, você que é sua protagonista. Eu acho que, né, eu também estava na UERJ nessa época, a primeira vez que eu entrei, mas quando eu comecei em Ciências Sociais foi 2000. Então, eu tive o privilégio de estar na UERJ e de me ver aquele ambiente se modificar com a cota. Então, eu acho que eu tenho sorte disso, porque isso faz muita diferença. Ver a universidade diversa é uma coisa que marca a nossa formação. A gente vê tudo de uma forma diferente. Eu fui criada no MER, então, numa escola que eu tinha uma possibilidade de um ambiente mais diverso do que muitas pessoas, porque quando você olha escolas também, em geral, de classe média, você também tem uma diferença muito grande, né? Não na escola pública. Então, eu fui privilegiada por isso também. Então, só queria falar isso, né, e dizer que quando você quiser vir estudar, venha, né, que nós estamos de braços abertos e, como o Luciano comentou, é muito importante que a gente tenha mais e mais pessoas que estejam dispostas a pesquisar e produzir mais dados, né, para que a gente possa enriquecer o debate e trazer essa continuidade da permanência na universidade. Eu acho que é isso. Vou passar aqui quem é mais que quer falar. Vai. Boa noite, meu nome é Denise. Eu, assim como Camila, comecei na luta primeiro, depois ingressei na faculdade, através das cotas, que eu, por um acaso, estar aqui em 1996, fui junto com um grupo do Movimento Negro entregar essas cotas na luta de 300 anos do Zumbi dos Palmares, lá em Brasília. Entendeu? Então, eu participei de uma época em que, além de fazer uma luta que a gente chama de luta cega, sem saber como chegar, mas a gente vai e faz, porque a gente é força. E aí, o nosso lema, uma sobe, puxa a outra, acaba me trazendo para a universidade, como vai trazer muitas outras pessoas. E eu tenho orgulho de ter participado disso e de estar utilizando hoje uma cota, certo? Eu fico satisfeita de hoje estar aqui e de ver, porque eu transito aqui, eu trabalho aqui do lado, eu transito na PUC há 27 anos, que há 27 anos eu trabalho aqui no Posto de Saúde da Gávea, e passar por esse pilotis e só ver gente branca, às vezes eu passava
intimidada, não vou negar. Porque era tanta gente diferente de mim, né? Que eu, quando passava, eu me sentia assim, uma formiga no meio de uma multidão totalmente aquém da minha realidade. Então, hoje eu fico satisfeita de saber que nós temos aqui um movimento em que estamos fazendo um trabalho de inclusão através de uma professora maravilhosa, também negra, que conhece muito bem as nossas causas, entendeu? Eu sou moradora da favela também, da Rocinha. Nós também vivemos essa dificuldade de pé na porta, não pelo trabalho que você faz, mas pé na porta da polícia, invadindo nossas casas, tirando nossas coisas, maltratando nossos filhos, entendeu? Eu sou mãe de um menino preto que foi criado na favela com todo o cuidado que eu pude ter para poder tê-lo com uma saúde boa, não ser estigmatizado lá dentro da própria favela, porque aqui dentro também tem a diferença de favela, né? A favela da Rocinha, ela é basicamente nordestina. Então, existem também algumas diferenças. Todos nós sabemos, nós que temos a nossa cor paletada, vamos dizer assim, pela diferença regional também, né? Porque isso pega muito, porque o Nordeste tem já teve, agora acho que até diminuiu mais, um embate muito grande conosco, os moradores da favela, entendeu? Em que nós também não nos enquadrávamos no nosso lugar, que eu sou carioca, entendeu? Então eu venho agradecer vocês por todos os depoimentos que vocês deram e tudo que vocês falaram, porque de fato o conhecimento na universidade ela é hiper importante, mas o conhecimento da vida ela é gratificante, porque quando você chega num ambiente universitário, ao contrário do que dizia que não podia falar, eu falo, entendeu? Porque eu acho que a contribuição, eu não aceito o etarismo, eu não aceito a diferença racial, eu não aceito diferença alguma, porque eu vivi num mundo em que, na minha cabeça, eu sou inclusa nele. Me tirar lá da África, vão ter que me aturar aqui, entendeu? Então, estou aqui, estou vivendo e estou agradecendo muito de ter ouvido vocês, porque eu acho que todas as lutas são importantes e a nossa luta é uma luta que não pode ser insólita, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ter bagagem e que é importante a gente ouvir pessoas pretas falando das nossas demandas. E nossas demandas são importantes. E eu gosto quando eu falo, porque eu vejo muita gente boa ouvir com atenção, sabendo e respeitando uma luta passada que não é passada, ela continua, ela é itinerante, ela não para, entendeu? Ela continua, porque são 500 anos de Brasil, 300 anos de escravidão, para o quê? 20 anos de cota? 10 anos? Entendeu? Não, eu já estou colocando 20 que eu venho de uma luta mais passada, entendeu? Mas eu estou dizendo assim, 10 anos, mas que fez muita diferença. E está fazendo hoje, você vai fazer muito mais. Vou perguntar, Denise. Não fiz pergunta, eu queria agradecer. É sempre muito difícil falar depois da Denise, que ela sempre aluga um triplex na nossa cabeça, assim, com várias reflexões, no bom sentido, tá, minha irmã? Eu queria fazer uma pergunta para cada, pode ser? Para o Luciano, eu queria entender como que você vê a filantropia é um eixo, né, da economia que é atravessado muito pela elite, né? E aí como que você vê a sua presença, né? Porque a gente conhece a filantropia, pelo menos a maioria de nós que está aqui, como um método, né, de investimento em projetos importantes que é sempre protagonizado nas suas decisões executivas por pessoas brancas. Né? Como que você vê a sua presença lá? Como que ela influencia
na agenda desses projetos, como que a sua presença lá influencia na mentalidade dessas pessoas que estão acostumadas sempre a estarem sozinhas com o seu grupo racial dentro desse âmbito. Assim, queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Eu queria perguntar para a Camila também, como é que você vê a incursão desses movimentos, né, de vanguarda, digamos assim, que tem pouca vivência de favela, principalmente durante o período eleitoral, como que você vê a incursão desses movimentos dentro do movimento de favela, esses diálogos que às vezes são intrucados com questões muito sensíveis, às vezes querendo se aproveitar de um capital político, como que você vê isso? E para a Larissa, queria perguntar como que foi para você ir para a Casa Fluminense ter passado pelo período do obscurantismo do Bolsonaro, né, da falta de olhar do poder público para a importância dessas organizações do terceiro setor, movimentos sociais e tal. E dizer, também me somar a Alessandra, que agradeceu a presença aí, eu vou estender para todo mundo. Foi muito rico, acho que para todos nós, né? É isso. Obrigado. Tá bom. Eu vou acelerar. Calma, eu não sou... Meu pensamento não é tão veloz quanto o da Denise. Mas foi uma viagem. Acho que, muito obrigada. Foi um debate muito, muito bom. Parabéns aí, o pessoal. Escolheram as pessoas certas mesmo. E eu viajei em muitas coisas. Anotei em várias coisas, assim, né? Viajei porque, com frequência, eu tenho circulado, assim, no Rio de moto Uber. Então, tem dias que, às vezes, eu volto para casa de moto Uber. Daqui, lá no terceiro distrito de Caxias. Aí eu venho para cá, passo na UERJ, eu junto tudo na terça e quinta. E tudo mais. Então, vejo muita coisa, muita relação com micro e macro. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu ouço vocês e me faz pensar questões que afligem o Brasil a partir de periferias, né? O Brasil, ou seja, Camila pensando a questão das mulheres a partir do Complexo do Alemão. Uma sequência de coisas... Eu parei de beber, mas há uns 3 meses atrás, ao mesmo tempo eu vejo, lá no bar, lá de esquina, estava sentada, aí o Lula dando entrevista, falando assim, dando entrevista, que a vida do brasileiro melhorou. Foi uma entrevista que ele deu, bem focado nele mesmo. Acho que foi o último pronunciamento, inclusive. Não sei se de setembro. E aí, falando, a vida do brasileiro melhorou. Não, quase falando que não existe mais problemas. Resumindo. Aí eu fiquei impactada. Eu falei, vou pegar logo mais uma cracudinha, porque o negócio está sério aqui. Aí a criança pedindo, mãe, me dá um bicho, sei lá o quê, um cachorro quente. Ela, não tem dinheiro. Aí eu olhei assim, caraca, que merda. Porque quem eram aquelas pessoas? Era uma mãe negra, criança, enfim. Então, acho que, inclusive, até a questão do racismo, vejo muito que as pessoas tratam só como tema, mas não como a realidade brasileira. Entendeu? Ela não é uma coisa, um tema... É a realidade brasileira. Não tem mais como... Acho que tem que intensificar cada vez mais, porque era a cena ali no bar, era aquilo. E minha pergunta, Jeff, minha pergunta nesse sentido... Então, assim, a gente acha que política pública vai ser imediata de uma vez, tipo a fome, só discurso. Vamos acabar com a fome de novo. Então, ela por si só não resolve. Então, minha pergunta que eu queria fazer para vocês, para os 3 mesmo, como é que vocês estão vendo, a gente observando esse cenário aí de pós-vitória do Lula, de virada de algum marco estrutural, além da vitória por si só, de avanço no combate à desigualdade, entendeu? Dentro dessa vastidão de assuntos que aflige, entendeu? Desde violência, uma sequência de coisas. Como é que vocês estão vendo uma virada de chave que a gente vai poder tornar um processo mais frutífero de conquistas de direitos, inclusive básicos, entendeu? Eu não sei se o acabar com a fome vai acabar por si só, entendeu? É isso. Aí, professora... Ótima. Muita coisa que é diferente de pensar.
Ótima pergunta, Ju. Ótima pergunta, porque acho que tem, sem também me prolongar, mas acho que tem esse desafio, né, de pensar o que é enfrentamento emergencial, o que é auxílio emergencial, o que é renda básica de cidadania e o que é política pública de longo prazo, que vai garantir moradia, que vai garantir saneamento básico, que vai garantir emprego, enfim. Acho que abre uma outra conversa. Bom, aí vocês têm aí 2, 3 minutos para reagir e fazer considerações. Você também tinha pergunta? Se você prometer fazer em 30 segundos, a gente consegue conceder esse tempo, porque as 2 primeiras eram mais comentários e provocações. Mas lembrem de se ater depois às perguntas de cada um de vocês e essa última de Juliana mais geral, que é o fechamento perfeito. 30 segundos, viu? Bem rápido. Ai, gente, é que eu sou muito cultural. E aí eu fiquei ouvindo Camila, Larissa, nosso amigo Luciano, prazer. E aí eu fiquei pensando, lembrei muito dessa poesia, eu queria ler em especial para as meninas, que é muito importante a gente estar aqui hoje na PUC, né? E é a poesia da Maia... Ai, sempre fico nervosa e confundo. Ângelo. Maia Ângelo, né? Ângelo, tem gente que fala Ângelo. Enfim, ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda, porque o meu brilho o intimida, porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e com os olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação, imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto, em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Lindo. Não, gente, muito... Síntese. Vamos lá, pensando como é que a gente sobreviveu. Essa pergunta é de milhões mesmo. Bolsonaro, enfim. Eu acho que é importante... É isso, foi muito, muito, muito difícil, né? Todos nós sabemos disso. Mas eu acho que talvez seja o que... o que talvez possa ser mais fundamental para essa resposta... Eu acho que é entender que é isso, né? Superamos o Bolsonaro, não o bolsonarismo. E a gente está falando disso à beça, mas para mim isso é bem importante a gente continuar falando. Por quê? Porque eu estou falando do Rio de Janeiro e eu estou falando da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou muito feliz, é isso, né? Celebrei, batalhei pessoalmente, né? Inclusive, né, para que a gente superasse esse momento da nossa história no Brasil. Mas a gente tem um desafio ainda gigantesco quando se trata, da representação política, da configuração, das nossas câmaras municipais para dentro da Baixada Fluminense, na composição do leste. É isso, né? A nossa própria hoje é isso, né? Governador, inclusive, aí do estado. Então, eu acho que, assim, o Rio de Janeiro, ele é isso, assim, não querendo ser... né, sudestina demais, né, ou colocar a gente, né, no umbigo do Brasil, mas de fato a gente reproduz e a gente ainda está lidando com o que de pior, né, tem na política no Brasil, assim. Então, eu acho que foi muito complexo porque a gente viveu um momento né, de literalmente apagão de dados, a gente viveu um momento de retrocesso, assim, de todos os direitos mais fundamentais e básicos. Então, foi um momento muito difícil, um momento que a gente
viu o protagonismo e a importância da sociedade civil articulada para fazer frente a isso. Não devemos nos esquecer disso, mesmo com isso, o Lula eleito. A gente não pode esquecer qual é o papel que a sociedade civil fortalecida tem. E é isso, a filantropia, por exemplo, tem um papel fundamental associada, né, de mãos dadas mesmo com o compromisso do fortalecimento democrático no Brasil, no Rio de Janeiro, nas periferias, né, de fazer isso não retroceder, porque a gente viu o tamanho que a gente tem, mas é isso, foi com muita dor, com muito esforço, com mortes, com perdas, né? Então, acho que tem um aprendizado que fica cada vez mais intenso para a gente, que é isso. Acho que qual é o tamanho da sociedade civil organizada, qual é o tamanho, é isso, a importância das universidades, da produção de conhecimento frente a esse obscurantismo que a gente teve, mas, ao mesmo tempo, lembrar e entender que 2024, ano que vem, é ano de eleição municipal. Então, todos temos que nos preparar para fazer as disputas que precisamos fazer. E aí não estou falando aqui, né, só sobre quem vai, de fato, disputar os cargos, mas qual é o nosso papel, de novo, nessa disputa, né? E acho que é isso. Depois eu vou distribuir algumas agendas rios aí. Eu realmente quero convocar vocês, assim, para quem se interessar, para quem quiser saber mais, seguir acompanhando a gente, para a gente fazer as disputas que a gente precisa ano que vem, assim, porque esse debate, essas disputas, esse pé na porta, isso, a gente precisa ampliar, né, esse nosso potencial, e, de fato, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, assim, quando a gente está falando de Rio de Janeiro. Sobre Lula, para encerrando aqui, e pensar um pouco, né, qual é a perspectiva que Juliana provoca, né, sobre esse novo momento e tal, eu acho que é isso, assim. Eu não espero mudanças sob passe de mágica, porque eu acho que é um pouco essa provocação que Jefferson também, quando passa da deixa, né, de que a gente está falando aqui de... primeiro que o tempo das políticas públicas é isso, né? É um outro tempo, né? Não é o tempo nem da nossa demanda, das nossas urgências, do diagnóstico, e, ao mesmo tempo, também é um tempo que precisou lidar com uma série de retrocessos, assim, né? Então, é isso. A gente voltou para o mapa da fome, ampliou a violência política, a violência de Estado, enfim, isso se acirrou. Então, a gente, de fato, tem um passivo, né, a ser, enfim, enfrentado. Vamos ficar atentos ao lançamento do novo censo, porque a gente vai ver qual é o tamanho, e talvez ele nem esteja vendo exatamente como que é o tamanho do problema, mas a gente vai ver um pouco melhor, assim, do que está acontecendo no Brasil hoje. Precisamos cobrar, eu acho que é isso. Minimamente o que a gente está vendo hoje, né, no governo federal é mais espaço de participação, né, de escutas, né, debate sobre um orçamento um pouco mais participativo, né, fazendo rodadas de escuta. E isso foi uma coisa que a gente perdeu totalmente, assim, né? E para realmente fechar aqui, é isso. A casa viveu uma experiência muito específica, gente, que a gente, assim, a gente foi expulso de um conselho. Só para vocês, da representação da presidência de um conselho durante o período Bolsonaro, período terrível, né? Bolsonaro, Witzel, etc. Então, assim, só para a gente ver mais ou menos, né, qual é o ponto, assim, né, do que a gente estava falando, e agora eu acho que quais são as perspectivas que a gente tem. Mas, certamente, eu acho que exige isso, pessoas como Camila, todos nós aqui, no limite que a gente puder, o Movimenta, né? Acho que é isso, nessa cobrança e nessa presença. A nossa presença, acho que vai ser fundamental. Senão, não acho que o governo Lula vai chegar onde a gente precisa, se a gente não tiver presente para disputar e cobrar. Bom, vou pegar dessa parte já para falar dessa questão de presença. Lá no Conselhão, eu estou fazendo parte do Comitê de Combate às Desigualdades. No dia da posse do Conselhão, eu sofri racismo, né? Eu fui confundida com a segurança. Só assim para entender. E aí, lá, durante a posse também, estava sendo anunciado o Conselhão com mais mulheres e com mais mulheres negras. E aí falava homem branco, homem branco, homem branco, homem branco, e começou a me dar uma agonia. Aí deu um intervalo, eu fui lá, falei, não posso meter o pé na porta aqui, né? Tem que ser fina, faz a fina. Aí eu falei, senhor, assim, tem mulheres negras inscritas para falar? Porque eu não fui convidada. Aí ele falou, tem 6 mulheres. Eu falei, quando elas vão falar? Aí ele falou, no final, eu falei, então muda o roteiro, porque tá feio.
tá feio, pode começar a intercalar. Então, assim, falando dessa questão de presença, é isso, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa estar nesses espaços. É a gente que vai provocar, ou pelo menos estimular essa mudança. E aí lá tem só gente foda, né? Tipo, só os piconas estão lá. Aí eu, humildemente falando, fizeram bonitinho lá o relatório de combate à fome. Eu falei, quem foi que montou? Assim, porque eu não estudei, eu não sou graduada, eu não tenho ajudado das pesquisas, mas eu estou lá na ponta, todo dia entregando cesta básica, e quem está passando fome é mulher preta. E o que vocês estão fazendo aí não nos atende. Que é até uma resposta para aquela história, quando alguém lê alguma coisa que não nos encaixa, eu sempre sinalizo, porque o padrão... por que você está falando? Porque o padrão não me atende. Então, assim, eu preciso sinalizar você, é isso aí para você, ou até a página 1, que a partir da página 2 não é. Então, essa questão de estar nesses espaços com fala bonita ou fala feia, é isso. E outra questão que você falou, assim, que eu não coloquei aqui, eu sou aquariana, tá, gente? Isso é uma coisa que não é muito legal para todo mundo, mas, enfim, eu respeito a todos e, assim, cada um sabe aonde quer chegar, como quer chegar, fazendo o quê? No meu ponto de vista, oportunismo. Mas, enfim, os caminhos que a pessoa vai percorrer para conquistar aquilo que ela quer, vai dar ela no meio do que ela quiser. Mas, no meu ponto de vista, oportunismo. Muito obrigada. Eu vou começar, então, rapidinho aqui por políticas públicas de governo Lula. É difícil, não é fácil. Primeiro pelo passivo, mesmo que a gente estivesse vivendo muito bem, qualquer política pública para fazer uma mudança num país do tamanho do nosso é muito complicado. Posso dar o exemplo, falamos agora de mulheres, né? Como foi importante no lançamento do Bolsa Família que o Bolsa Família fosse para mulheres. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o Bolsa Família e descobri o seguinte, né? Que como diminuiu a violência em cima dessas mulheres, porque elas ficavam muitas vezes em casa, porque não tinham recursos, e como o recurso era dela, ela podia sair. Era uma externalidade da política que a gente chamava. Então, assim, isso foi muito certo. Agora, e aí falando então rapidamente de uma linha nossa de trabalho, que é a reforma tributária, tem uma coisa na reforma tributária que estamos tentando passar, que é o cashback, né? Dinheiro de volta. Pode parecer loucura, mas você está falando de reforma tributária, cashback, isso vai ajudar no combate à pobreza? Sim. Quando você fala em desoneração da cesta básica, você desonera para todo mundo. Para mim, para você, para o presidente, para o senador. O cara vai lá no mercado e compra a cesta básica desonerada. O cashback é quem tem registro no cadastro único recebe esse recurso de volta. É uma tentativa. Política pública é isso, é acerto e erro. Então, assim, eu acho que uma das coisas boas do governo Lula é que ele vai tentar acertar. Pode errar, pode acertar, mas estão vindo coisas inovadoras. Não dá para fazer igual fez antigamente, né? Porque o Brasil já mudou, já temos novos passivos, novas emergências, e a política pública, quem estuda, quem gera dados, vê isso, né, automaticamente. Bom, ontem eu precisava disso, hoje já não é mais disso, é outra coisa. Então, assim, a construção de dados ela é necessária por isso, porque muda muito rápido a realidade de um país, né? Em 2000, vamos só aqui um exemplo nosso aqui. Em 2000, a necessidade urgente era colocar a população negra na universidade. Em 2020, agora botar no mercado de trabalho. A gente está cheio de homens e mulheres negras formados que precisam entrar no mercado de trabalho. Né? Então, muda muito rápido a realidade. E qual é o nome do... seu nome, desculpa? João. Pergunta sensacional. Eu entrei no IBASE em 2004. E lá no IBASE, não tinha esse nome que tem hoje, ESG, né? Preocupação ESG, governança, não tinha. Era responsabilidade social. E lá no IBASE já havia essa preocupação com o número de negros, mulheres. O Betinho fazia desde 98 um negócio chamado balanço social, que enviavam um questionário para as empresas responderem quantas mulheres têm cargo de liderança, quantos negros. Isso lá em 97 o Betinho fazia. Aí agora, uma exigência do Banco Mundial, ou seja, lá de quem foi, voltou-se a pensar sobre isso, ESG. Então, você começa a ver novas caras, por que não? A minha empresa precisa parecer
né? Olha aí. Eu dei sorte de trabalhar num lugar que é uma hold, né? São 4 empresas da mesma pessoa, né? E é tudo junto. Eu trabalho para o Guilherme César Coelho e é tudo junto. Assim, um escritório desse tamanho aqui, onde a gente tem a produtora de cinema dele, né? Tem a República.org, que é uma instituição que trabalha com a excelência do serviço público. Tem a Samambaia, que sou eu, a Samambaia, na verdade. E tem outra. E o pessoal agora do Banco de Investimentos, que também se chama Samambaia. Olha, vocês podem ir lá um dia para ver isso. Eu entro e fico satisfeito em ver como tem pessoas negras trabalhando. É um pensamento dele, sempre foi dele. Assim, um cara com a mente super aberta. Isso é muito legal. Aí, quando eu vou para as reuniões de filantropia, eu fui agora em São Paulo falar de filantropia familiar, causa um espanto em algumas pessoas. Não, eu falei no GIF e falei agora no IDES. Mas falei no GIF. E causa um espanto. Como causou aqui em 2007. Eu vim falar na TV da PUC aqui, causou um espanto. Chamaram o coordenador lá do IBASE e o coordenador era eu. Um negão. Fui falar na Estácio, no encontro da Pequena ONU, que eles chamam, Encontro de Relações Internacionais. Eu estava sentado aí de costa para a plateia. Quando chamaram o cara que eu levantei, pensou, mas calma aí, esse currículo que falaram é esse homem negro, causa um certo espanto. Então, hoje, na filantropia familiar, eu falo agora do meu lugar, que é super... Eu falo de forma confortável. Eu consigo... eu tento, pelo menos, fazer a diferença quando eu vejo organizações negras pedindo recursos. Vou te dar um exemplo para a gente fechar aqui. Conceição Evaristo. Aí o Guilherme, olha, veja bem, o Guilherme ficou sabendo que ela ia abrir a casa de escrevivência e falou, temos que financiar. Entre em contato, passa um e-mail. Eu falei, Guilherme, não vai adiantar passar e-mail. Eu sei que não vai adiantar. Passa um e-mail para a gente fazer a constitucional. Eu falei, ok. Passei o e-mail. Uma semana ninguém me respondeu. Tomei meu banho, botei minha calça e bati lá. E a Conceição estava lá, sentei e expliquei a ela. Por que eu fiz isso? Porque eu faço questão de financiar a Conceição Evaristo. Sabe? Eu sei da importância dela. Talvez o Guilherme tenha uma dimensão da Conceição, legal. Mas a dimensão que eu tenho da Conceição é muito maior, porque eu estou falando de uma intelectual negra de destaque. Então, fiz questão de sair da minha casa um dia que eu não precisava trabalhar e ir lá bater na Conceição. Então, às vezes, eu consigo fazer essa diferença por eu ter uma compreensão diferente deles. É o que eu falo, a pessoa, para você ter a compreensão diferente do assunto, tem que ser uma pessoa diferente. Que eles talvez não tenham. Se fosse um coordenador branco, talvez ele não levantasse, saísse de casa e fosse bater na porta da Conceição. Talvez ele não tivesse a dimensão, a ideia do que a Conceição representa para a gente, população negra. Então, assim, ser negro no mundo da filantropia familiar, que não é qualquer filantropia, é familiar, é extremamente difícil para mim também. Não é muito fácil. Tem lugares que eu chego, BTG Pactual para fazer reunião, sou eu o único negro lá dentro. Né? Na BTG, eu sou o único negro lá dentro. Então, os olhares estão ali, mas eu não me importo. Vão ter que me aturar, vão ter que sentar, alguns vão ter que me pedir dinheiro, vão ficar chateados quando eu nego, porque quem é esse cara para negar dinheiro? Desculpa, sou eu vou te negar. Eu vou te negar, você não vou aprovar teu projeto, bicho, desculpa. Então eles se sentem assim, não, vou pedir, né? Mas é isso, e tem vários, sabe? Tem várias pessoas negras, homens, mulheres, são poucos ainda, são, assim, proporcionalmente falando, né? Mas estamos lá, e a gente tenta fazer essa diferença para o movimento negro, para a gente tentar engrossar ainda mais esse caldo, porque é preciso. Sobraram só os melhores.